E aí, fica a minha dica aqui, um macetezinho para vocês nunca esquecerem. A gente aprende muito no direito, para vocês nunca esquecerem os princípios previstos na Constituição. Quando for falar, lembra da palavra LIMP, L-I-M-P-E, LIMP, porque na verdade são as iniciais, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, LIMP, você nunca mais vai esquecer. Esses são os princípios da administração pública, esses princípios regem o que vocês fazem no dia a dia. Tá? Então, aqui, nesse curso que vocês contrataram, eu tenho certeza que para cada princípio aqui, a Uniflex tem um curso específico. Né? A gente tem vários cursos aqui que vão tratar sobre questões de legalidade, pessoalidade, moralidade. Tem o curso, por exemplo, de advogados, tem o curso que a gente fala sobre a contabilidade, etc. E tudo isso está dentro do que está previsto aqui. Hoje, vocês escolheram um curso que vai tratar sobre a publicidade, que é o curso de o Portal Ouvidoria e LGPD. Né? Então, a gente vai entrar nesse tema. Então, para vocês entenderem, o artigo 37 é um dos que rege, basicamente, os princípios e que se inicia para a gente falar sobre transparência. Continuando na Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 33, prevê especificamente aquilo que a gente vai tratar na aula de hoje, né, que é um princípio fundamental que trata sobre a transparência. Né? Antes da gente falar dele, porque assim, isso é bacana a gente tratar sobre isso, porque quando a gente fala de direito, apesar de a gente ter uma série de servidores aqui de outras áreas, né? E isso é importante também, porque vocês estão buscando um conhecimento, mas é importante eu explicar para vocês o que é um direito fundamental. Porque se vocês não entenderem, vocês não vão entender do que se trata portal, ouvidoria, LGPD e etc. Né? E aí vai ficar uma coisa vazia, vai ficar fora de um contexto. Né? Então, gente, o que é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, no artigo 5º? Lá no artigo 5º estão todos os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. E o que é isso? Por que transparência está no artigo 5º? O que significa isso para mim, que trabalho com essa área? Né? Então, vamos lá. Gente, um direito fundamental, aí a gente entra numa discussão do direito constitucional, que eu vou explicar de uma forma bem tranquila para vocês. Ele faz parte de uma lógica. Né? O direito é muito lógico. É por isso que eu falei para vocês que é importante entender o topo para a gente ir descendo para entender o nosso dia a dia. Né? Vocês estão no dia a dia, mas lá em cima existe uma cadeia normativa que faz toda uma lógica que chega até vocês. Às vezes vocês não percebem, mas vocês estão dentro dessa lógica. E o direito fundamental, ele é uma conquista secular. Se a gente for falar sobre Constituição Federal, a gente vai voltar lá em 1200 e cacetada, quando a gente vai falar do João Sem Terra, um rei inglês que abriu mão parte do seu poder para que pudesse continuar governando, e dentro disso criou ali uma normativa, um código, alguma lei específica, tirando o seu poder e distribuindo o poder para algumas pessoas. A partir daí, houveram várias e várias lutas sociais, envolvendo inclusive a Revolução Francesa e revoluções seguintes, lutando por direitos fundamentais diferentes. Liberdade, igualdade, fraternidade, era o da Revolução Francesa. Depois, ali nas outras revoluções, né, quando a gente fala da Revolução Industrial, poxa, eu não quero trabalhar 16 horas por dia e ganhar qualquer coisa. Poxa, eu não quero trabalhar cortando meu dedo, meu braço. Né, daí entram outros direitos, né, envolve o trabalho, moradia. Poxa, eu não quero ser preso sem saber por que eu estou sendo preso. Eu não quero ser preso sem me defender. O Estado pode prender quem ele quer, só porque não pagou imposto. Lembram dos filmes? Então, o direito social é uma luta que ao longo dos anos visou justamente combater essas injustiças e essas ilegalidades cometidas pelo Estado. A Constituição, ela é uma carta que não serve para dar poder para o Estado. Ela serve para limitar o poder do Estado. Tá? A Constituição, lembrem disso. Para que serve a Constituição? Limitar o poder do Estado. Porque senão o Estado se torna um soberano que engole as pessoas e faz aquilo que ele deseja, através de um governante. Então, a Constituição serve para isso. Limitar algo. Por que quando entra um regime, uma ditadura, a Constituição ela é suspensa? Dissolve-se o Congresso, cria-se uma nova Constituição.
Porque você não consegue trabalhar com uma Constituição que limita o seu poder. Então vamos atacar isso aí, então. Vamos tirar essa Constituição do caminho e vamos criar uma nova que me dá poder. Né? Então, resumindo, e aí, claro, essa nova Constituição que dá poder não é uma Constituição. A Constituição não serve para isso. A Constituição serve para limitar. Então, dentro desse cenário, onde a Constituição é limitadora do poder do Estado, o direito fundamental é um direito que a gente lutou por muitos anos. E são direitos básicos, que envolvem trabalho, que envolve o direito de ir e vir, né, que envolve o direito à saúde, que envolve a liberdade e etc. Né? Então, isso é um direito fundamental, eles estão previstos no artigo 5º da Constituição Federal. E bacana, tá? E aí entra muita discussão judicial, ela é uma cláusula pétrea. O que significa isso? Não pode tirar da Constituição. Aqui ninguém mexe. Ninguém mexe aqui. Só se fizer uma nova Constituição. E não pode fazer uma nova Constituição, pelo menos pelas vias constitucionais, né? Só pela via da revolução e etc. Mas, enfim, não vai sair daqui nunca. Ah, mas um deputado fez um projeto de lei para tirar esse artigo aqui não consegue. O Supremo vai dizer, olha, não pode. Está no artigo 34 ou 37, parágrafo 3º da Constituição. Cláusula pétrea não pode ser suprimida. A única coisa que pode mexer nesse texto é se você dá mais direito. Aí pode. Ah, criou um projeto de lei para aumentar o direito que já tem, no artigo 5º. Aí pode. Para tirar, não pode. É por isso que a questão, eu uso como exemplo, mas não vale a pena o debate na nossa aula. Mas é por isso que existe uma discussão gigantesca quando a gente fala de prisão em segunda instância. Né? Que muitos defendem... Oi? Minoridade penal, né? Por quê? Porque, no fundo, a discussão é reduzir esse direito que está lá previsto. Porque a Constituição, ela é clara, pelo menos para uma parte, né? Como eu disse, é um assunto polêmico, mas se você ler o artigo lá, vai estar escrito que prisão só depois do trânsito em julgado. Né? Torna-se culpado depois do trânsito em julgado. Até tem gente que diz, mas não fala prisão, fala culpa. Mas daí, vai prender sem culpa, enfim, daí é uma outra discussão. Mas aí prisão só do trânsito em julgado. Né? E o objetivo é em segunda instância. Então, resumindo, se o artigo 5º fala isso, você não pode mudar. Não pode dizer que é segunda instância. Por quê? Porque você vai estar reduzindo os direitos que já estão previstos na Constituição.